A Mercedes anunciou aquilo que todo mundo já sabia, o Kimi Antonelli vai ser o piloto das flechas de prata a partir da temporada de 2025 para substituir o Lewis Hamilton. E logo no primeiro treino livre oficial que ele fez, a gente já teve então esse preview, vamos dizer, dos exatos riscos que vem quando você traz um novato para substituir um heptacampeão mundial. Agora no GP da Itália, o Antonelli foi colocado no carro do Russell para dar essa primeira sessão de treinos e com pouco tempo ele acabou enfiando o carro do inglês no muro, o que gerou essa reação muito boa do George também. Só que mesmo assim, no dia seguinte dele tuchar o carro no muro da curva parabólica, a Mercedes foi lá e soltou um comunicado oficial de que o Kimi vai ser a dupla do Russell para a temporada de 2025. E todo mundo nesse momento já ouviu falar do nome do Antonelli, seja por conta dos 500 milhões de rumores que foram tendo ao longo da temporada, que linkavam o italiano com a vaga que o Hamilton ia deixar na Mercedes, e agora ainda mais com essa batida que ele teve logo antes do seu anúncio. Olhando para o passado, ele venceu em todas as categorias que competiu, e isso deu confiança então para a Mercedes pular ele da Fórmula 3, fazer ele ir direto da Fórmula Regional para Fórmula 2, dando esse salto gigantesco. E agora, sem nem ter completado seu primeiro ano na Fórmula 2 e longe de uma possível disputa de título entre o Radiar e o Bortoleto, existe muita incerteza se ele vai conseguir se preparar e tá pronto para esse salto violento que é a F1. Então hoje, assim como no vídeo analisando por que o Williams escolheu o Franco Colapinto para o restante da temporada, eu vou tentar trazer aqui os motivos que fizeram a Mercedes escolher o Kimi Antonelli para ser o piloto titular em 2025. Apesar dele já ter feito vários testes privados pela Mercedes, a sua estreia oficial pela equipe foi agora no GP da Itália, onde ele completou só algumas voltas antes de acabar com o carro arrebentado no muro. E a Mercedes não se desencorajou dele de forma alguma, na verdade eles anunciaram o piloto logo em sequência, o que indica que esse contrato já estava assinado bem antes dele entrar no carro para o treino livre. O Toto sabe dos riscos de colocar um novato e foi lembrado disso ontem, mas o que ele viu nos testes convenceu ele de que vale a pena o risco. Trazer um talento para F1 sempre vem acompanhado de riscos. A gente já cansou de ver ao longo da história muitos pilotos que chegavam e você via que tinha muito talento, mas eles cometiam vários erros que não são aceitáveis na categoria. E essa questão do talento é uma visão que você tem sobre o italiano desde a época de kart, onde ele já era cotado para ser um dos líderes dessa nova geração. E é até engraçado falar isso, mas ele não é um piloto que vem para bater de frente com a geração do Max, Leclerc, Russell e Norris. Ele é o início de uma nova geração, sendo quase 10 anos mais novo que esses nomes. E após o incidente, o Toto ainda disse que mesmo com a batida, a equipe ficou impressionada com a habilidade e a velocidade que ele conduziu o carro. Claro que isso não é desculpa para enfiar um carro no muro. Se você fizer isso todo final de semana, pode ser o piloto mais rápido de todos os tempos, mas não vai trazer nenhum ponto para casa. Eu prefiro ter que fazer alguém mais lento do que ter que fazer alguém mais rápido. Foi a frase que o chefão da Mercedes disse em relação ao que a equipe pode coletar de dados, lembrando que não só dos treinos livres, mas também de todos os treinos privados que ele fez parte. Vão ter poucas oportunidades de acumular quilometragem até o final dessa temporada, então o Kimi precisa pegar esses poucos 1 ou 2 treinos livres que ele vai ter e aproveitar o máximo possível. Mas a Mercedes pelo menos está ciente dos problemas de colocar um jovem de 18 anos no carro e está disposta a enfrentar essas dificuldades que vão vir com isso numa primeira temporada. O Antonelli comprovadamente mostrou que pode vencer em qualquer categoria que ele competir, e já tem 2 vitórias no seu currículo de Fórmula 2 só com 17 anos de idade. E honestamente, desmerecer o que ele tá fazendo na Fórmula 2 só porque não tá disputando o título é até sacanagem, na minha opinião, considerando o salto gigantesco que ele teve da Fórmula Regional pra Fórmula 2, disputando com pilotos muito mais experientes que ele na categoria. E ele tá em 6º lugar com 2 vitórias e muito na frente na tabela de classificação do seu companheiro de equipe, que é também um piloto de Fórmula 1 no ano que vem, o Oliver Bearman. O seu currículo nas categorias júnior são incrivelmente impressionantes, e a sua velocidade natural é clara de se ver, disse o Marcus Schaffer, que é o chefe do programa de desenvolvimento da Mercedes. Então ele é bom, mas o quão bom ainda é muito difícil de afirmar, porque apesar de eu pessoalmente colocar ele com potencial de ser um piloto da primeira prateleira da F1, só dá pra ter certeza quando ele realmente estiver na categoria. E antes da sua 1 volta e meia terminar em desastre, o Toto disse que o que eles viram foi algo surpreendente. Claro que apesar de que ele tá tentando vender o próprio peixe, ainda assim tem um fundo de verdade nessa frase. Porque antes da batida, a gente pode ver ele realmente puxando e fazendo voltas rápidas logo nas suas primeiras tentativas, o que mostra esse sinal de autoconfiança que ele tem, provavelmente por conta da enorme quantidade de testes privados feitos na Mercedes. E na segunda volta que ele fazia, pouco antes de perder o controle do carro, estava colocando uma melhora considerável no seu tempo, atacando as curvas de forma mais agressiva que na volta anterior, trazendo um ponto que sempre foi muito levantado sobre Antonelli e que eu menciono um pouco em outro vídeo que eu falei sobre ele, que é a questão da altíssima inteligência. Para vocês terem noção, recentemente postaram um vídeo de que ele era capaz de decorar de cabeça
cabeça o tempo de volta que ele tinha feito em todas as classificações na sua carreira, na Fórmula Regional e na Fórmula 2. Mas ele também é principalmente inteligente onde importa, na pista, capaz de no espaço de uma volta para outra conseguir entender que o limite do carro de determinada curva pode ser maior e já conseguir aplicar isso nessa próxima volta. Só que o maior medo de toda a equipe quando coloca um novato aconteceu. Ele entrou confiante demais na parabólica, puxando mais do que o limite e resultou no erro. Agora, se ele tivesse completado a volta, faria o tempo mais rápido do momento no treino. O fato é que ele é inteligente o suficiente para não cometer o mesmo erro duas vezes, pensando no histórico dele. O problema é que 2025 vai ser cheio de pistas que ele não conhece o limite, e se sempre tentar arriscar mais do que o carro é capaz de aguentar, isso pode se tornar insustentável. Então a Mercedes sabe que ele não vai ser perfeito em 2025 e provavelmente só uma sombra do que ele vai poder ser capaz de ser, dado tempo e aprendizagem suficientes. O objetivo da equipe com ele no carro no ano que vem é dar esse tempo para ele se acostumar e aprender a pilotar no seu tempo, para que ele consiga construir esse sentimento de que a equipe confia nele e ele possa sempre puxar no seu limite. E essa batida no TL1, mas todas essas falas do Wolff com um anúncio logo no dia seguinte, já fazem parte desse plano da Mercedes. Exatamente de mostrar que a equipe tá do lado dele e quer ajudar ele a se tornar um grande piloto, que mesmo com um erro desses numa curva que outros pilotos experientes também erraram, ainda confiam no seu talento. O Kimi consistentemente mostrou o talento e a velocidade necessárias para competir no topo. Agora, segundo o site F1 Tempo, que faz análises detalhadas das telemetrias de todos os pilotos em todas as sessões, o Antonelli realmente estava puxando o carro no limite, freando mais tarde do que praticamente todos os pilotos naquela sessão, e mais tarde até mesmo do que o Hamilton estava freando quando fez a sua volta mais rápida naquela sessão. Então o erro dele foi tentar forçar o carro mais do que o próprio carro aguentaria, o que justifica aquela frase do Wolff de tornar ele mais lento. Sem falar de outro ponto relevante que eu vejo sendo tirado das análises, que é o fato dele ter pilotado com um composto de pneus que ele nunca pilotou na vida. E no vídeo que eu comento um pouco sobre a disputa do Piastri com o Norris, eu trago uma fala do australiano dizendo que você pode ter 10 anos de categoria, que você ainda vai ter dificuldades em entender como eles se comportam em certas situações específicas. Ainda mais quando a gente fala de uma pista que tinha acabado de ser recapeada. E toda essa aprendizagem é exatamente um dos principais motivos que fez a Mercedes querer subir ele direto, ao invés de, assim como fizeram com o Russell, colocar em outra equipe para ganhar experiência. Tendo o Kimi desde o começo dentro de uma Mercedes, facilita em 1.000.000% o trabalho que a equipe teria para entender o que pode estar dando errado e como arrumar para as próximas temporadas. Ele já está no programa de desenvolvimento da Mercedes há 6 anos. Eles conhecem o Kimi de cabo a rabo, suas maiores qualidades e os seus principais defeitos, porque estão sempre do lado dele nas principais categorias que o italiano competiu. Então forçar um empréstimo para outra equipe para ele ganhar experiência poderia ser um passo atrás nesse sentido de conhecer melhor o seu piloto. Claro que essa situação do empréstimo não é o fim do mundo, você teve muitas situações em que isso foi positivo, como no próprio caso do Charles Leclerc, que foi emprestado para Alfa Romeo e depois foi para Ferrari. Só que o ponto é que a experiência que eles tiveram com o Russell no empréstimo para Williams não foi positiva. Qualquer pessoa que assistiu essa jornada toda do inglês lá na Williams sabe que os 3 anos na equipe foram completamente desnecessários, mas esse era o acordo entre as duas equipes e eles precisaram respeitar. A Mercedes hoje vive uma situação diferente das outras duas principais rivais na era híbrida, porque a Red Bull tem uma equipe B para colocar os novatos e a Ferrari sempre teve essas parcerias próximas com a Sauber e a Haas para colocar os seus jovens lá, como fizeram com o Mick, o próprio Charles e agora o Berman. A Mercedes então depende de acordos que eles façam com equipes independentes dos trabalhos e nenhuma delas quer trazer um piloto para se comprometer por uma temporada e desenvolver ele para outra equipe só para ver ele vazar assim que tiver bem trabalhado. Então encontrar uma equipe que tivesse disposta a aceitar o empréstimo do Kimi de 1 ou talvez no máximo 2 anos, com certeza foi um trabalho muito difícil. E tem mais uma dificuldade em cima disso que obrigaria a Mercedes a ir no mercado tentar encontrar um piloto para suprir essa necessidade, um piloto que ficaria na equipe ali só por 2 anos. O principal nome que era levantado nessa posição era do Carlos Sainz. Só que o problema é que o Sainz não aceitaria um contrato de 2 anos, sabendo que ele não seria priorizado e estaria lá só para tapar um buraco até o jovem piloto da Mercedes tá pronto para substituir ele. O Carlos só ia negociar com uma equipe que estaria disposta a dar uma longevidade para ele na categoria, e esse não era o caso da Mercedes. Principalmente porque hoje eles enxergam o Russell como um piloto mais competente que o espanhol, e também porque esse segundo assento estaria sempre reservado para Antonelli, então ele realmente não teria espaço lá de uma forma ou outra. E esse foco no Kimi era tanto que os rumores se apontavam que o contrato que a Mercedes ofereceu para o Hamilton era do famoso 1+1, um ano fixo com possibilidade de renovação de mais um. E o Lewis obviamente também não queria ser um tapa-buraco, e sentindo que ele não ia ser mais o priorizado pela equipe,
pulou para uma outra que ativamente queria ele e estava disposta a pagar o quanto fosse necessário para ter ele por lá. O fato é que a Mercedes não queria perder a oportunidade de ter o Antonelli o mais cedo possível no seu carro, e com a saída do Hamilton abrindo a possibilidade para 2025, então esse seria o ano que ele subiria. A maior pedra no sapato, na verdade até de forma irônica, era o próprio Lewis Hamilton, porque apesar de ainda ser um dos melhores pilotos do grid, a idade e o salário do heptacampeão não são os fatores mais atrativos do mundo. Caso o Lewis tivesse aceitado esse 1+1 e a Mercedes tivesse entregado um carro para ele capaz de disputar o título, tornaria a vida de todo mundo lá dentro muito mais difícil, porque não faria sentido você demitir o cara que acabou de vencer um campeonato para você e muito menos se desfazer do Russell nesse cenário, considerando que pela idade e a qualidade dele, o George ainda pode defender a Mercedes por muito mais anos na F1. Então essa saída do Hamilton tornou a vida deles muito mais fácil. O pulo da Fórmula Regional para a Fórmula 2 e agora depois de um ano direto para F1 é o maior salto que a gente já viu na categoria desde o Max Verstappen pulando do F2 e indo direto para F1. E mesmo que os resultados no F2 pareçam até abaixo do que se espera, ele é um piloto que se adapta muito rápido. O começo complicado de temporada já ficou apagado com uma segunda metade com 2 vitórias e o amasso em cima do companheiro de equipe, que mostram essa qualidade e hype sendo justificadas. O fato é que independente de qualquer resultado no F2, batida que ele teve no treino livre ou virá a ter na sua carreira, a Mercedes já mostrou que confia totalmente na qualidade do Antonelli e considera ele um piloto com calibre para ser campeão do mundo. Eles vêm preparando o italiano com versões antigas dos carros da equipe sempre que tem oportunidade, e com esses dados dos testes privados, eles se sentiram confortáveis para tomar essa decisão. O que ele mais precisa no momento é ter o mental suficiente para entender o processo. A qualidade ele já provou ter, e que qualquer batida ou erro não é suficiente para destruir a confiança que a Mercedes deposita nele. Chegar na F1 já não é para qualquer um. Agora, só com 18 anos e com a pressão e a necessidade de entrega de resultados se tornando reais, além de todo mundo te olhando e esperando o menor erro para te julgar, que a gente vai realmente conhecer o Kimi. Mas em nenhum momento ele se mostrou abalado ou nervoso com essa situação, nem mesmo com o erro que ele acabou de cometer, que na verdade até pareceu o oposto, mostrou um piloto que tenha confiança sobre sua qualidade lá em cima e talvez nesse primeiro momento um pouco acima do que precisava. Mas confiança é exatamente a qualidade que um piloto que vai assumir o assento deixado pelo Lewis Hamilton precisa ter em primeiro lugar. Mas aí tá o que eu acho se o Antonelli foi uma boa escolha da Mercedes para 2025. Quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela nos comentários. Se você gostou do vídeo, você pode ajudar o Clube da F1 se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar fazendo parte do clube clicando no botão aqui embaixo, seja membro, que ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. Um abraço para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.